Bem-vindos ao Hora Pós. Aqui é o nosso podcast para discutir tendências da pós-graduação, informações, insights, tudo sobre a educação superior, com foco, é claro, na pós-graduação. Hora Pós, o podcast feito por quem vive a pós. Eu sou professora Fernanda Mesquita Servo, atuo na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Ação Comunitária da Universidade de Marília e nessa primeira temporada eu sou a anfitriã do Hora Pós. E agora eu já vou passar para os nossos convidados especiais para também eles se apresentarem. Quero começar com ela, a professora Isabela. Olá, eu sou a professora Isabela Basso, aqui da Universidade de Marília. Eu trabalho na graduação e na pós-graduação. E as minhas linhas de pesquisas hoje estão relacionadas com qualidade de carne, expressão genética e manejo de grandes animais. Junto com a gente, nós temos o professor Marcílio. Pode se apresentar, professor? Olá, eu sou Marcílio Félix, sou professor também da Medicina Veterinária na graduação e coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Saúde Animal, Produção e Ambiente. Uma grande alegria tê-los aqui, amigos realmente da graduação e da pós-graduação. E hoje nós temos uma convidada super especial, professora Vanessa, que está visitando as instalações da Universidade de Marília pela segunda vez. Queria que você se apresentasse também para todos os nossos amigos do Hora Pós. Olá, eu sou a professora Vanessa Peripoli, professora do Instituto Federal Catarinense. Atuo na graduação, na pós-graduação, na área de produção animal e atualmente sou coordenadora da CAPES dos programas profissionais na área de medicina veterinária do Brasil. Então, uma satisfação estar aqui. Sucesso absoluto. A professora Vanessa é uma grande inspiração para todos nós. Ela que é modesta e realmente inspira aí gerações, especialmente no âmbito da pós-graduação. E não sei se vocês sabem, aí eu já estava
conversando aqui nos bastidores do nosso podcast que a professora Vanessa foi, de fato, quem idealizou conosco esse projeto. Nós estamos na primeira temporada, a professora Vanessa de muitas, não tenho dúvida, que o que a gente quer levar, é claro, é democratizar a ciência, a tecnologia, não só da Universidade de Marília, mas de todas as outras universidades, fazendo um olhar aí na pós-graduação do Brasil e, quiçá, do mundo. Queria começar convidando a professora Vanessa para contar um pouco do seu objeto de pesquisa, da qualidade da carne. A gente sabe que hoje você faz esse olhar não só de pesquisa, mas também para o produtor. Então, essa qualidade de carne bovina e suína, mas no seu olhar do produtor ao pesquisador. Faz um overview aí para o pessoal entender, assim, de um jeito tão gentil que a professora Vanessa fala, que fica muito fácil para você que ainda não está na pós-graduação, mas quer estar, e também você que está já conosco na pós-graduação. Então, eu tenho uma linha de pesquisa que tenta entender um pouquinho os desafios e as oportunidades de trabalharmos com carne de qualidade para atender nichos de mercado. Então, por quê? A gente não pode pensar na produção desvinculada ao consumidor. Porque, na verdade, quem dita as regras do que se quer comer hoje é o consumidor. Então, o que o consumidor queria comer ontem é diferente do que o consumidor quer comer hoje e será diferente do que o consumidor espera comer amanhã. Então, essa pecuária ou essa produção, tanto de bovino quanto suíno, que aqui eu falo, por ter uma familiaridade das pesquisas da minha área em relação a essas duas cadeias, é o seguinte sentido, de que muitas vezes essa demanda da sociedade, do consumidor, faz com que o produtor ele não tenha um suporte ou uma adaptação no seu sistema, ou inclusive a própria cadeia bovina como um todo, não está adaptada para atender a essa exigência. Então, hoje, o que o mercado espera? Alguns cortes diferenciados. E, para isso, a gente precisa qualidade de animais diferenciados sendo recebidos lá no abate. E quem produz esse animal com essa qualidade diferenciada? O produtor. E o produtor, que tipo de incentivo ele está recebendo? De quem para produzir esse tipo de carne para a sociedade? Então, a gente sempre lembra que quando a gente trabalha com produção animal, produção pecuária, a gente trabalha muitas vezes com commodity no geral. A gente precisa de commodities para transformar isso em carne, ou seja, a alimentação dos animais, a ração dos animais, a base de milho e soja, commodities, influenciada por todo o mercado internacional. Então, às vezes, o que o produtor ele tem expectativa, digamos, de trabalhar um confinamento, ele não consegue por oportunidade que no mercado, no momento, não permite. Os preços elevados das commodities, ele vai segurar o confinamento, vai confinar um número menor de animais por causa da margem de lucro. Então, todas essas questões de cenários que a produção animal está atrelada, a gente tem que considerar. Que nem sempre aquela velocidade que a gente espera de ganho ou de animais sendo terminados, abatidos, etc., a gente vai conseguir pela questão de variações nos fluxos dos preços das commodities que representam aí a nutrição, vão fazer parte da nutrição da alimentação, porque depois o produtor, na sua grande maioria, vai produzir carne commodity e não carne nicho de mercado. Então, seria basicamente isso. Então, é como especializar ou como a gente incentivar via políticas, enfim, de qualidade de carne, trabalhar a qualidade de carne, pensando em retorno financeiro para esse produtor e incentivos, então, para melhoria de qualidade de carne. Quem tem feito isso um pouco de remunerar o produtor são os programas de certificação de carnes no Brasil. Então, hoje nós temos diversos programas de certificação de carnes no Brasil e que eles trabalham com esse objetivo de que, bom, eu preciso de uma carcaça melhor, então, para atender nichos especiais, cortes especiais, boutiques, mercado gourmet, churrascarias gourmets. E, entretanto, então, eles fazem uma parceria ou identificam alguns produtores que têm a possibilidade de produzir esse tipo de animal e remuneram
esse produtor, então, que entregam para o frigorífico, que tem esses sistemas de certificação, essa carne com melhor qualidade, vamos dizer assim. Com esse padrão que atende, inclusive, nichos de mercado internacional. Professora Isabela, ela orienta num programa de pós-graduação, uma pessoa que está lá na ponta, né? Como que você enxerga, professora, essa questão dessa pesquisa da professora Vanessa? A gente acaba sendo para a gente um desafio, né? Trabalhar nessas linhas onde a gente não vê o fim. As coisas vão mudando, né? E a gente precisa acompanhar para sempre trazer a ciência ligada a essa produção. Então, hoje eu vejo que as pessoas têm como se informar mais, né, pela internet, a própria vontade de conhecer mais sobre o alimento que está consumindo, né? Então, eu vejo que a gente tem hoje um consumidor mais exigente, como a professora Vanessa falou, onde ele quer saber o que esse animal está comendo e o que está trazendo para ele indiretamente, né, na saúde, na vida dele, consumindo essa carne. E uma coisa que cresceu muito, é muito realidade para a gente, até faz bastante tempo, mas voltado para a qualidade de carne, é o bem-estar. Então, discute-se muito, né, o que esse animal está sentindo, está sofrendo, para poder me trazer uma carne de melhor qualidade. E nesse âmbito, nós temos os programas de melhoramento genéticos, né, voltados para esse tipo de rebanho, que fazem essa caracterização de qualidade de carne de mercado, premium e tudo, para poder suprir sem causar doenças metabólicas no animal, sem explorar um animal diretamente, né? Então, o nosso primeiro cuidado é o animal. Então, a ciência, né, esse mercado da zootecnia, da agronomia, da veterinária, voltado para essa produção é extremamente importante. E o mais importante é que as pessoas saibam, né, que o primeiro cuidado está no animal. Até quando a gente pensa, é um animal de produção, abatido, de que forma que isso está sendo feito para chegar, inclusive em relação ao abate, na qualidade da carne, né? Então, não é porque melhora a carne que a gente vai fazer alguma coisa diferente do que deve ser feito em relação à saúde e o bem-estar desse animal, né? Então, essas linhas atreladas são muito importantes, tanto para a sustentabilidade, para a saúde do animal, para o bem-estar e para a qualidade dessa carne. A qualidade da carne só vem quando tudo isso está bem casado. Acho que essa questão da sustentabilidade, né, que vocês levantaram é algo muito importante. E eu fiquei com uma dúvida. Esses selos, essas certificações, têm um olhar específico para essa questão da sustentabilidade? Principalmente o incentivo o olhar bem visto da produção brasileira fora do país, quanto à questão de animais produzidos a pasto, porque nós temos ainda uma característica no Brasil da produção a pasto. Então, os selos que garantem produção a pasto, eles estão no mercado, à disposição, e eu vejo uma crescente busca de mercados internacionais por essa carne a pasto, justamente por ser uma característica bastante particular do Brasil. Então, os sistemas hoje de certificação de carnes que nós temos, tem alguns deles que trabalham com carne a pasto. Então, que certificam essa carne a pasto e garantem essa qualidade de carne vinculada às características de sabor que são únicas desse tipo de animal, desse tipo de sistema de determinação. Então, tem pessoas que gostam e que buscam essas características pela experiência sensorial que esta carne proporciona na hora do consumo. E que quando um consumidor ele busca uma carne no supermercado, ele não consegue sozinho, ao escolher, ao olhar, ter essa percepção. Então, esses selos ou essas certificações desses sistemas, né, de certificações brasileiros, eles conseguem trazer uma aproximação daquilo que o consumidor tem como expectativa. Então, eles aproximam, eles garantem que a expectativa será atendida. Bom, no momento que eu certifico, que eu coloco esse selo aqui nesta carne,
Então, eu garanto para o consumidor que esta expectativa será atendida. Digamos, um exemplo, uma expectativa de carne com melhor maciez. Então, no momento que a gente reduz a idade de abate dos animais, que a gente trabalha com questões de bem-estar, a gente garante essa questão de maciez da carne. Então, no momento que a gente certifica essa carne, a gente garante que essa carne ela tinha um acabamento de carcaça adequado. Então, consequentemente, esse acabamento de carcaça que os animais tiveram vai permitir também maciez, sabor, suculência dessa carne. Então, são todos fatores intrínsecos, ligados aos programas, né, de certificação que vão fazer essa aproximação. Então, no momento que o consumidor ele vai no supermercado, ele olha os selos, ele tem esse entendimento do que essa carne traz. Porque a gente, quando vai comprar, não é mesmo? A gente não consegue ver muito mais do que a cor. E a gente não consegue, a olho nu, verificar fibras musculares, né? Então, muito além da cor, a gente não consegue. Claro, questão particular, individual de quantidade de gordura, teor de gordura. Ah, será que tem mais gordura, menos gordura? Isso a gente consegue visualizar. Mas, muito além disso, a gente é limitado. A gente não consegue, são os equipamentos do laboratório que vão conseguir fazer isso em nível de pesquisa. Mas as associações ou os programas de certificação, eles já tentam, então, trazer essa aproximação, né? Do que é a expectativa, então, no momento da escolha de uma carne com marca. O Marcílio, eu acho que ele tem uma experiência muito interessante quando ele faz esse olhar, né? Porque ele veio da graduação, fez um percurso na graduação e o desafio da pós-graduação, né? Com os inúmeros desafios, especialmente quando a gente vai falar hoje a Vanessa traz uma visão muito ampla, né, em relação à qualidade da carne. Começa no consumidor, né? Aí passa pelo produtor e o pesquisador. E aí o Marcílio tem esses desafios. Como que você enxerga, Marcílio, os desafios da pesquisa nessa área, né? Porque eu acho que a pós-graduação está aí como uma ferramenta muito importante, mas a gente vê muitos desafios ainda, né? Eu acho que, pegando dentro da linha que foi falada em cadeia, né, eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais para o produtor, né? Até nós podemos falar assim, a parte da tecnologia, ela desatualiza, muda completamente, né, a todo tempo, né? E também nessa parte da cadeia produtiva da carne, nós tem momento que era o boi verde, tem um momento que é uma característica diferente. Além disso, nós temos as condições climáticas, né? Nós passamos por uma seca aí terrível. A outra coisa é essa integração agricultura-pecuária, a parte da produção ligada à preservação do meio ambiente, onde nós temos que produzir mais em um espaço menor, né? Então, o produtor, ele tem um desafio. O Brasil, ele é o maior exportador ou produtor de proteína animal do mundo, né? E até mesmo, eu faço assim, eu gosto de fazer uma comparação, quando fala a Forbes, fala dos bilionários, né? Passa um tempo, um troca de lugar, o outro não. E o Brasil continua sendo o maior, né, produtor de proteína animal do mundo, com todas essas características. Aí o grande desafio nosso é entender essa cadeia como um todo, né, e trabalhar com linhagens, né, da pesquisa, em que os alunos levam cada vez mais ou procuram sanar essas dores, porque nós temos produtores, grandes produtores, médios e pequenos, mas para aumentar a produtividade, principalmente dos médios e pequenos, para que eles não desapareçam do mercado, né? Hoje nós sabemos, pensando na parte da agricultura, a maior produção brasileira está na agricultura familiar, né? E também nós temos esse lado aí da produção na parte pecuária, de garantir com que os pequenos pecuaristas também se mantenham, né? E existe trabalhos de alguns institutos que fazem essa certificação, né, tanto na parte não só de carne, mas de leite, etc., que vem a agregar a isso e manter esses pequenos produtores ativos, né, para eles subsistirem. E esse é o nosso grande desafio, é criar projetos de pesquisa em que nós
possamos realmente, né, manter essa cadeia, manter o patamar do Brasil, né, e também levar soluções para os pequenos produtores. A pós-graduação, então, ela está ao lado do produtor rural. Acho que essa é uma afirmativa que a gente pode trazer no nosso podcast nesse sentido, né? A magia, a mágica de um programa de pós-graduação profissional que, de fato, quer ver a diferença e a valorização desse profissional e, especialmente, desse produtor rural, né? Inclusive, nós tivemos já, né, trabalhos de conclusão do nosso programa que acabaram tendo... Porque existe também a exigência do mercado exterior, dependendo da área que for, né? E as empresas, as indústrias, né, os grandes frigoríficos, eles são pressionados e acabam pressionando o produtor. E, inclusive, no nosso programa, nós já saímos, né, com trabalho de conclusão em vários segmentos, dentro de leite, etc. Inclusive não a certificação, mas a adequação daquilo que as empresas necessitam que o produtor estejam trabalhando, né? Então, já saiu o trabalho do nosso programa, que é o trabalho do Luiz, o trabalho do Felipe, né? Da Isabelle, do Renan. A gente vai trazer tudo aqui para vocês. Então, que acaba levando isso, né? O produtor, nosso programa, ele tem como característica... É claro que nós não temos essa pretensão de pensar no Brasil como um todo, né? Mas o nosso programa quer estar perto do produtor e tentar levar um pouco mais de soluções para isso. Acaba sendo até satisfatório para a gente quando o aluno vem. Aconteceu isso comigo também, com o José Rubem, um aluno que chegou para mim e falou: olha, eu sou veterinário, eu tenho esse problema, eu quero desenvolver um mecanismo para eu solucionar isso aqui, para mim a campo, ele falou. Então, o trabalho dele foi voltado no desenvolvimento de um aplicativo onde ele tem facilidade com essas informações, onde ele consegue coletar num único local. E aí a gente faz um episódio com ele para vocês conhecerem melhor. Mas muito legal a gente saber, assim, ele era uma necessidade como ele, veterinário, sentiu e ele veio buscar uma solução, né? Então, para a gente é muito satisfatório saber que a gente, nesse sentido, também está contribuindo com a profissão, né? E com diversas espécies a gente teve essa característica, né, Marcílio? Eu acho que, principalmente, assim, também a instituição não consegue fazer nada sozinha, né? Exato. Então, o grande segredo é fazer parcerias, né? E o nosso programa está cada vez mais tentando fechar parcerias para isso. E o que algumas parcerias que nós fizemos com alguns institutos aí, ele tem característica de qualificar o produtor com aquilo que é de necessidade ou urgências. Ele ganha 1 estrela, 2 estrelas, etc. E esse instituto também ele tem um técnico que acompanha o produtor para fazer periodicamente essas correções. E isso foi fruto de trabalho desenvolvido no nosso programa. Não, sensacional. Professora Vanessa, voltando na qualidade da carne bovina e suína, como que estão as pesquisas? A gente soube que você está numa grande rede de colaboração, pesquisa é isso, né? Exatamente. É cada vez mais ampliar o leque de colaboração. E fala um pouco, desenvolve um pouco para a gente essas questões das pesquisas, os avanços das pesquisas, porque a professora Vanessa traz novidades bem instigantes para todos nós. Mas voltando aqui na pesquisa, como que avançam as pesquisas nessa área? Bom, as pesquisas elas avançam em diversas frentes. Eu vou comentar aqui com vocês as frentes que a gente acaba trabalhando, né, tendo a oportunidade de trabalhar. Existem pesquisas, as perspectivas de pesquisas muito mais micro, em termos de lipidômica, metabolômica, mas é coisa que eu não tenho trabalhado. Então, não vou falar sobre isso. Então, o que a gente tem feito são pequenas mudanças, avaliando questões genéticas, trabalhando, inclusive, com raças naturalizadas que muitas vezes são esquecidas.
Porque quando a gente fala em pecuária no Brasil, o que vem na nossa cabeça? Nelore. É Nelore. Até eu que não sou da área. E o Nelore tem desenvolvido várias pesquisas. O objetivo do Nelore é a seleção genética massiva para animais que têm marmoreio. Então, eu acho que o benefício vai estar por vir a cada dia, então, com esses animais com elevado grau de marmoreio, que vão proporcionar carne já de melhor qualidade. Porque não tem nada mais desagradável do que nós, que somos pesquisadores, ouvirmos os leigos dizer: não quero mais churrasco porque essa carne é dura. Ontem eu comi uma carne dura. É carne de Nelore, eu não quero. Então, no sentido de que, como o Brasil é Nelore, então as pesquisas com Nelore têm sido para melhorar essa questão de marmoreio. Então, a seleção, cruzamentos, transferência de embriões, enfim, né, toda nessa questão para melhoria de qualidade de carne Nelore, sabendo que é uma raça adaptada às condições brasileiras, que, né, por isso que Brasil é Nelore, né? Mas daí a gente tem outro cenário, né, do sul do Brasil, que tem essa possibilidade de trabalhar com as raças taurinas, e que são raças que naturalmente elas já têm um melhor marmoreio, uma melhor velocidade de ganho. E, além disso, nós temos raças naturalizadas que são muitas vezes esquecidas, e que na hora de a gente visualizar as características, então, da carne desses animais são surpreendentemente maravilhosas. Então, por que não se trabalha com raças naturalizadas brasileiras, que ela tem essa possibilidade, então, de produzir produtos cárneos de qualidade, como, por exemplo, o curraleiro, o pantaneiro, né? Então, por quê? Por que não, os produtores não estão trabalhando com essas raças nessas regiões, então, raiz, digamos assim, dessas raças, e que a qualidade de carne nos trabalhos que a gente fez tem demonstrado que são superiores, inclusive, ao Nelore. Então, eu acho que também são momentos. Então, no sul do país, o momento... E também nós temos a questão de produtor se identificar com algumas raças e aquele, vamos dizer assim, inclusive amor, né? E gerações, e passa de gerações, a origem, daquela raça que vem já com a família, né? Ele querer continuar naquele mesmo rebanho. Exatamente. Né? Então, a gente fala de um tradicionalismo nesse sentido, né? De raças no Brasil que a gente vê também. Eu fiquei super feliz, assim, e surpresa a forma generosa com que a doutora trata a pesquisa científica no Brasil, fazendo esse olhar regionalizado, porque a gente tem, assim, a falsa impressão, porque aqui na Universidade de Marília a gente é uma falsa mesmo, porque não acontece aqui, mas distanciando, né, o pesquisador do produtor, do consumidor. E a Vanessa traz um outro mundo, né? A professora Vanessa traz um olhar assim, é possível aproximar pesquisador do produtor, do consumidor, numa linguagem acessível, democrática, e que, de fato, o bem comum, né? Na verdade, que a gente busca aí essa grande rede de cooperação, aqui eu ouso dizer, né? De pesquisador com o produtor, com o consumidor, para que a gente eleve cada vez mais o nível do Brasil, né? Porque o Brasil possa ser estampado aí nas principais manchetes internacionais como um país que, de fato, tem a qualidade de carne bovina e suína no seu DNA estampado aí, né? E uma questão bastante importante que eu acho que é obrigação da universidade é fazer essa ponte. E eu acho que essa obrigação da universidade é a nossa obrigação, né? A universidade são paredes. Exatamente. A universidade. Então, né? é o nosso papel enquanto professor, enquanto pesquisador, levar para a sociedade aquilo que a gente tem construído. E eu acho que o mestrado profissional, essa modalidade de mestrado profissional, doutorado profissional, justamente ele faz essa ponte. Porque os nossos alunos é que voltam para a instituição para buscar solução real para o problema que eles estão enfrentando dentro de cada situação real de trabalho de cada um deles. Então, eles vêm buscar solução para a indústria, eles vêm buscar solução para o frigorífico, eles vêm buscar solução para o produtor,
Eles vêm buscar a solução para o mercado consumidor. O consumidor de suíno não quer mais carne seca. Então, o que a indústria que está na frente disso, ela tem buscado? Então, projetos junto com a gente, junto com as instituições, para tentar melhorar a qualidade de carne suína. Poxa, se falou tanto que a gordura faz mal, que se tirou toda a gordura do suíno. Então, nós temos o suíno light comercial hoje no Brasil. Mas o que o consumidor quer? Não quero mais essa carne. Agora eu quero voltar às origens de que comer carne suína era gostoso. Então, a indústria, ela volta para a universidade, então agora nós temos que voltar. Como que eu melhoro? Como que a gente pode melhorar a qualidade da carne? O que eu preciso fazer? Então, as tentativas com suíno têm sido utilizar raças nacionais. Temos pesquisadores no Brasil trabalhando com raças nacionais e também alguns estudos usando raças que naturalmente elas têm um marmoreio nos cruzamentos para melhorar a qualidade de carne. Então, eu acho que é nesse sentido, né? O mercado, o aluno que está no mercado volta no mercado de trabalho, está ativo, ele volta para buscar uma solução para resolver um problema global. Exato. Um problema grande no sentido de resolver tanto o problema lá do consumidor, que está insatisfeito, tanto do produtor, que não está conseguindo muitas vezes atender a essa demanda. Então, como que a gente consegue auxiliar esse produtor tecnicamente, né? Então, os nossos alunos da área técnica voltando. Então, eu acho que é lindo trabalhar com isso. É lindo os mestrados, doutorados profissionais, eles realmente não produzem mais trabalhos científicos, e sim eles produzem trabalhos científicos para resolver um problema real. Isso é uma satisfação muito grande, né? É muito aplicado, né? Exatamente. O mestrado pesquisa aplicada. Tem a pesquisa aplicada e o brilho dos olhos da professora Vanessa contando essa trajetória, né? Porque fica claro e a gente consegue enxergar. Eu acho que a pós-graduação, ela caminha para, de fato, acabar com a crise da universidade. Porque a pós-graduação, ela tem esse brilho mesmo, essa solução dos problemas reais. E a nossa proposta é transformar as teses e dissertações, que até então não tinha esse viés tão aplicado, né? A gente falava das teses e dissertações de prateleira, né? Então, agora ela sai da prateleira para transformar e modificar a vida das pessoas. Porque a universidade, elas são as pessoas. O resto são paredes, letras mortas. Nós que estamos na universidade, que fazemos a diferença na universidade, né? Então, e o brilho nos olhos da professora Vanessa demonstra tudo isso, né, Isa? Com certeza. Vanessa, pra gente, é uma inspiração, desde que ela esteve aqui, né, mostrando todo o lado, né, dos desafios, das vantagens, das desvantagens, tudo mudou, né, Marcília? A gente vê uma outra realidade, né, depois da sua primeira visita aqui com a gente, e, de certa forma, colocou um fogo em cada um aí para que a gente conseguisse cumprir tudo que a gente propôs lá no começo, né? E o grande desafio ainda, por mais que eu também tenha essa visão dos programas profissionais, ter esse viés direcionado, o grande desafio também é sair de toda aquela linguagem técnica e para falar uma linguagem mais transparente, mais clara, mais acessível, né? Então, por isso que as teses e as dissertações, pensando principalmente nos programas acadêmicos, eles têm muitas normativas, né? Uma sequência de linguagem para chegar. A acessibilidade também fica restrita às instituições e aí as pessoas tentam buscar isso ou através de revistas especializadas. E os programas profissionais, eles já têm como colocar em prática, né, tudo aquilo que foi desenvolvido e levar para o consumidor. E trabalhar com impacto, né, que é o grande desafio disso. Que impacto aquela pesquisa, aquele trabalho promoveu, né, na região, no estado e etc. Inclusive, teve uma discussão muito interessante, que é inclusive uma discussão da própria CAPES, que não importa se é local aquele impacto, o importa é
o que mudou no local a partir daquela pesquisa, né? Então é um desafio que a CAPES também está, né? Nós discutimos muito sobre isso, porque a visão geral é que quanto mais macro, né, estadual, nacional, internacional, esse impacto tem uma importância diferenciada. E nós temos uma visão, e compactuo com a professora Vanessa, de que se nós conseguirmos dar raiz, já estamos falando inclusive do problema de raças nativas, né? Se nós conseguirmos dar raiz ali, mudar a nossa cidade, a nossa região, e impactar o maior número de pessoas, né? Isso tem um peso muito grande, equivalente a um impacto nacional, né, professora? Com certeza. E é um desafio bastante grande, mas eu vejo os programas profissionais como algo para... O que a gente ouve é a redução do número de alunos na pós-graduação, o interesse dos alunos na pós-graduação. E os programas profissionais eu já visualizo algo diferente. Então, essa necessidade de voltar para a academia, para as universidades, para as instituições, para resolver problemas. Então, eu visualizo os profissionais nos moldes que nós temos, com aulas em momentos mais concentrados, que o aluno ele não precisa ter dedicação exclusiva ao mestrado, como algo diferenciado e bem interessante, né, dessas propostas dos mestrados e doutorados profissionais, que possibilita o estudante continuar o seu trabalho e aprimorar seus conhecimentos técnicos, inclusive científicos. Por isso, né, que todo o trabalho ele é conduzido com os professores, com os pesquisadores, que a conclusão que cada projeto vai trazer, ele é baseado em algo, num delineamento experimental, numa pesquisa muito bem pensada, muito bem conduzida, e que sim, então o resultado que ele obtém realmente pode ser aplicado. Ele reflete, então, que isso realmente vai acontecer. Essa é a nossa vivência da pós-graduação profissional aqui na Universidade de Marília, que a gente vê muitos trazem as suas próprias dores, né? A gente tem pessoas que estão dentro, o produtor rural traz a sua própria dor para vir para a academia, para discutir com os professores, com os colegas. As equipes multidisciplinares também acabam contribuindo muito para essa formação desse pós-graduando também, e essa é uma realidade. E eu concordo muito com a professora Vanessa, que acho que é um divisor de águas da pós-graduação. A gente deve, em breve, aí, ver muitos resultados de impacto, né? E o desafio é como mensurar esses impactos. Eu acho que cada vez mais, como são impactos de diferentes formas, né, professora? Eu acho que o grande desafio vai ser a gente encontrar os indicadores. E nós estamos encontrando esse olhar de indicadores para que a gente possa mensurar esses impactos, para demonstrar aí esses avanços bem significativos. A abertura do programa para não ser voltado somente para coisa técnica, né, tem feito as aulas ficarem cada vez mais interessantes, né? Esse olhar, esse cadastro, né, multidisciplinar, e isso faz um questionamento nas aulas muito interessante. E a gente acaba vendo o reflexo de tudo isso, não só no técnico do agro, do que a gente está trabalhando, por exemplo, na nossa área, mas a gente vê reflexo na sociedade, reflexo global mesmo, como a gente comentou, por ter pessoas de diversas áreas, né, áreas afins voltadas fazendo o mesmo objetivo, né? Então isso é muito legal. As aulas são muito interessantes, onde você vê pessoas da área da administração, do curso de nutrição, da parte técnica, de informática, né, discutindo coisas com o mesmo objetivo, né? Então é muito legal, né? Uma modalidade muito interessante para o professor também, né? Por esse ponto de vista. E eu gostaria até de aproveitar, né? Sempre que a professora Vanessa está aqui, a gente explora o máximo possível, né? Aproveitar e pedir para que ela pudesse, né, fazer um comparativo ainda sobre a parte que seria a parte dos produtos tecnológicos, né? Então, sempre que a gente fala da modalidade profissional, a ideia é o quê? Justamente fazer essa aproximação com a sociedade.
Então, além daquela produção clássica científica, com aquela linguagem técnica científica conhecida de todos, artigos científicos em revistas de impacto, em revistas nacionais, internacionais, e que tem uma classificação, inclusive, que é comum de vocês ouvirem, a classificação Qualis, classificação de impacto. Então, muito além disso, os mestrados e doutorados nessa modalidade, eles visam levar a informação de outra forma. Então, isso se chama produtos técnicos e tecnológicos. Então, a área da medicina veterinária hoje elencou 10 produtos que podem, então, levar essa transformação daquilo que é feito dentro das paredes, né, para a sociedade. Então, nós trabalhamos com uma linguagem muito mais acessível. Inclusive, essa nossa conversa, esse podcast, é uma forma de divulgar, de demonstrar o que a gente tem feito, o que as pesquisas têm demonstrado. Então, podcasts, capítulos de livro, redação de artigos técnicos, que é aquele artigo que vai estar naquela revista que o produtor costuma ler, naquela linguagem que o produtor entende. Então, nós temos, citei brevemente esses 3, 4, mas nós temos dentro da área de medicina veterinária 10 produtos. Então, justamente para estreitar essa ponte entre aquilo que é feito e como que a gente pode comunicar isso que é feito para a sociedade. Inclusive, hoje nós temos muito na moda, né, a questão dos softwares, desenvolvimento de softwares e aplicativos para resolver problemas que estão reais, as startups. Então, isso é muito que a gente tem visto acontecer de uma forma muito corriqueira, né, no nosso dia a dia. Não, parabéns pela atuação de vocês. Realmente, o órgão que nos, na verdade, regulamenta aí, né, que a professora Vanessa representa, realmente é uma luz para os programas de pós-graduação. Então, parabéns pela sua atuação. Gente, já chegamos no final. Passou tão Passa rápido. muito rápido. Mas antes de encerrar, eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem final para o aluno que está hoje na pós-graduação, para os educadores, enfim, uma mensagem que tivesse no coração de vocês, para vocês deixarem para quem está acompanhando a gente. Pode começar por vocês? Eu gosto muito de falar que nada impede o conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço, nunca é demais. Que eu vejo muito na nossa área, né, na zootecnia, na agronomia e na veterinária. Eu acho que em todos os cursos, claro, mas eu vejo na nossa área uma necessidade de sempre estudar, de continuar e se envolver cada vez mais, né, e afunilando onde você gosta mais e ficando mais especialista naquela área. Então, eu vejo uma necessidade muito grande de se especializar. Não é fácil, eu sei que chama trabalho porque dá trabalho, não é? E eu também passei por isso e desde que eu me formei eu já senti essa vontade de continuar. E para mim, profissionalmente, foi muito bom, né? Eu tive orientações, claro, né? A gente faz isso com os nossos alunos, né? Para não parar, para que a gente consiga, né? Tanto produzir, né? Algo que a gente se sinta útil nesse mundo em relação à nossa profissão, quanto pessoalmente, né? Eu acho que também não tem muito sentido, né? A gente viver sem um propósito, né? Então, isso é muito importante e eu gostaria muito de convidar vocês para conhecer aí o nosso programa de mestrado profissional. Ele é em saúde animal, produção e ambiente, então ele envolve várias áreas e a gente está à disposição aqui para apresentar para vocês conhecerem as linhas de pesquisa, os professores, diversas áreas. É um ambiente muito gostoso a pós-graduação também, né? E se você trabalha, você também tem a possibilidade de fazer, que as nossas aulas são aos finais de semana e a gente tem um calendário bem flexível para a gente conseguir servir todo o público aí interessado nessa pós-graduação. Obrigada. Eu gostaria de mostrar um pouquinho do que as gerações mudaram, né? Essa geração nova é uma geração muito imediatista
E às vezes elas começam a falar, pô, vou ficar 2, 4, dependendo se for mestrado, se for doutorado. É muito tempo para o resultado que eles esperam, né? Mas, e outra coisa é, às vezes o próprio aluno, ele se acha incapaz de desenvolver alguma coisa dessa natureza, né? Então, o meu convite é, o nosso programa está inteiramente de portas abertas, né? Para que você venha, participe, conheça e também é um sistema em que, principalmente a origem do trabalho, né? Antes, geralmente, a origem do trabalho vinha do orientador, né? Então, é minha linha de pesquisa, é isso, e tem que seguir isso. Mas não, se você tem, como já está acontecendo, alguma dor, alguma dificuldade em algum dos segmentos de toda essa cadeia, né? Nos procure. Vamos tentar encaixar uma forma de que você possa, né, participar intensamente e diretamente no desenvolvimento dessa solução, né? Então, estamos de portas abertas aí para todos. Muito obrigada. Dentro desse olhar, é um desafio bastante grande para a gente enquanto docente, então agora falando enquanto docente, atender a todas essas diversas demandas, inclusive multitransdisciplinares. Então, para a gente é um desafio, porque a gente precisa estudar muito, 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 muito. A gente acaba, durante o mestrado, doutorado, pós-doutorado, se especializando em alguma área mais específica. E esses mestrados, doutorados nessa modalidade profissional, elas nos desafiam. E isso é apaixonante. Diversifica, né? Faz a gente aprender e buscar cada vez mais. E a gente não para de estudar nunca e isso é apaixonante. Então, é isso. Eu quero agradecer muito. Vocês realmente quebraram todos os nossos paradigmas que a gente tem um preconceito no sentido de que pós-graduação é uma linguagem difícil, é algo que afasta, né? Vocês realmente aqui demonstraram no nosso podcast que é possível unir, né? Fazer com que esses mundos, apesar de muitas vezes distantes, a gente consegue unir forças aí para o bem comum, né? Que é a qualidade de vida das pessoas, que é transformar a vida das pessoas e que as pessoas tenham, de fato, uma vida digna de ser vivida. Então, muito obrigada por estarem conosco nesse desafio. Eu falo conosco porque realmente a gente está junto nesse desafio, não é comigo. Eu sou anfitriã desses primeiros episódios e foi uma grande alegria e imensa realmente estar com vocês e contem sempre comigo, vocês são incríveis. E assim nós finalizamos o nosso podcast Hora Pós. Hoje a gente falou sobre qualidade de carne bovina e suína do produtor, pesquisador, passando também pelo consumidor e, é claro, falando de pós-graduação, muito mais vocacionada aí na área profissional, considerando a professora doutora Vanessa, que esteve conosco nesse episódio, que lidera toda a pós-graduação do âmbito profissional da medicina veterinária na CAPES. Mais uma vez, agradeço você que esteve conosco e sigam nas nossas redes sociais, @HoraPós-Podcast e também no nosso canal do YouTube. Até a próxima! Hora Pós, o podcast feito por quem vive a pós.